tudo, né? A gente dividiu, a gente entrou no módulo 2, estamos no roteiro um, o nascimento e a infância de Jesus. Semana passada a gente falou sobre o nascimento de Jesus, falamos a questão um pouco moral, da questão simbólica. Novamente, a gente não vai conseguir aprofundar agora, primeiro porque são assuntos muito profundos e tem muitas referências a muitas coisas no Velho, né, no Antigo Testamento. E como a gente ainda não passou por um estudo que fala, que ensina sobre os critérios de interpretação da Bíblia, critérios de leitura do Evangelho, né? Que o Evangelho não é simplesmente um livro comum para você ler. Você tem que entender o contexto, tem que entender a questão da historicidade, da cultura, da época, que são coisas fundamentais. Então, a gente tem que fazer esse estudo no primeiro. Então, o que que a gente está trazendo? Nessa parte, né, que é uma introdução ao estudo do Evangelho, a gente está trazendo pontos fundamentais, né? Então, a gente falou sobre o nascimento e hoje a gente vai falar sobre a infância de Jesus. Lembrando, como eu estou dividindo a tela, né? Ó, compartilhando a tela, dividindo a tela é ótimo. Como eu estou compartilhando a tela, eu não sei se vocês estão vendo. Se vocês estão vendo, estão me ouvindo. Aí, caso vocês queiram também falar alguma coisa, só habilitar o microfone e falar, tá? Se o som estiver baixo, estiver muito baixo, não der para ouvir, vocês me falem, tá bom? Que eu repito. Ok? Tá bom? Ok. Então tá certo. Vamos lá. Então vamos começar falando, né, sobre a infância de Jesus. Então, a gente terminou, né? Só relembrando, a gente terminou a parte do nascimento do Cristo, né? Com a frase do próprio Emmanuel, dizendo que com o nascimento de Jesus há como que uma comunhão direta do céu com a terra. Não é à toa que, né, para expressar essa aliança de Deus com a terra. E não é à toa que é chamado de testamento, né? Antigo Testamento, Novo Testamento, e Antiga Aliança e Nova Aliança, né? Essa percepção psíquica do novo homem, do novo caráter evangélico. Estranhas e admiráveis revelações perfumam as almas, e o enviado oferece aos seres humanos toda a grandeza do seu amor, da sua sabedoria e da sua misericórdia. Então, lembrando a própria fala de Jesus em João 10:10, eu vim para que tenham vida, né? Esquece esse R aqui. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. E a última coisa que a gente falou foi sobre a história, né, de Simeão, né? A gente falou dessa questão dele fugir para o Egito e tudo mais, e a gente falou sobre a história de Simeão. E a gente vai começar a infância de Jesus falando um pouco dessa situação. Primeira coisa, os evangélicos, né, os relatos evangélicos sobre a infância de Jesus, ou são incompletos ou eles são imprecisos, né? Por quê? No Evangelho de Mateus, a gente encontra a linhagem, a questão do nascimento. E do Evangelho de Lucas, a gente encontra algumas informações sobre a infância. Em Mateus também. Jesus era judeu, então ele seguia as regras judaicas, ou seja, ele foi circuncisado quando ele tinha 8 dias e foi apresentado ao templo com 40 dias. E a sua mãe Maria passou pelo ritual de purificação. Que ritual era esse? Para os judeus, sangue era uma coisa impura. Quando uma mulher menstruava, estava no período da menstruação, nenhum homem podia tocar nela. Não é à toa que tem a história da mulher hemorroísa, que ninguém podia tocar, né? E aí não é à toa que ela se cura tocando na fímbria da túnica de Jesus. Fímbria da túnica é a parte onde tinham os dizeres evangélicos. Mas isso é história para, né, pro próximo ano, para outro livro. Então, assim, tem essa questão da mulher hemorroísa, né, que demonstra isso. Como para os judeus, o sangue era uma coisa impura. Quando a criança nascia, o pai só podia tocá-la após ser limpa, né, após lavar o sangue. Ele não podia tocar a criança enquanto a criança estava ensanguentada. Então, Maria passa pelo ritual de purificação, né, dos judeus, tem todo um ritual. E duas foram as testemunhas desse fato, né, do templo, que é a profetisa Ana e o profeta Simeão. E aí a gente falou sobre isso, né? Inclusive contei meu sonho sobre essa questão do Simeão e da Ana, né? Então, a gente falou sobre essa questão, a infância de Jesus. Lucas relata sobre isso, né? Que quando Jesus tinha 8 dias, ele foi circuncisado, e quando ele tinha 40 dias, ele foi ao templo para ser
para ser apresentado, né? Tinham profetas, tinham doutores da lei no templo que davam essa, como se fosse um batizado, né? Não é exatamente um batizado, tá? Mas é uma identificação da pessoa dentro da sociedade religiosa e cultural. E aí, o que acontece? Depois desses 40 dias, não se fala mais nada da infância de Jesus. Lucas só vai relatar quando Jesus tem 12 anos. Tudo isso fica em branco, dos 40 dias até os 12 anos. E o que então ele relata e o que ele não relata? Então, depois dessa apresentação, Lucas fala que Jesus volta para Galiléia, em Nazaré. E que o menino crescia e se fortalecia. Crescia e se fortalecia como um humano normal. Lucas destaca esse caráter físico. Lucas era médico. Então, para Lucas, a gente vai ver alguns detalhes que não estão em Mateus. Não estão em Mateus. Mateus é o evangelho pedagógico. A gente vai ver que Mateus fala muito dessa ideia de Jesus indo para o Egito, saindo do Egito. Por quê? Mateus está o tempo todo tentando fazer essa comparação. Todos eles entendiam que Jesus o tempo todo fazia referências, né? Referenciava o Velho Testamento para dar essa confirmação de que ele era o Messias. Então, Mateus coloca isso de maneira pedagógica. Então, ele menciona bastante essa questão do Egito, né? Jesus ir para o Egito, sair do Egito, que foi justamente o caminho que o povo hebreu fez, né? A gente já falou na aula sobre o judaísmo e sobre Moisés, né? O que o povo hebreu viveu no Egito e quando ele saiu. Então, para representar que Jesus já tinha seguido todos esses passos do povo hebreu, que ele era hebreu, que ele estava ali. Não é à toa que uma das primeiras falas de Jesus, ele fala: "Não vim destruir a lei, mas dá-la cumprimento." Então é isso que é interessante, né? Então Jesus cresce em termos físicos como uma criança normal. Entretanto, ele se enche de graça. E aí é que está a diferença dele, né? E a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Querem falar? Podem falar. Não? Tudo bem? Então vamos lá. E aí, o que houve? Então, quando cumpriu-se esses 8 dias, né, para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido, né? Lembrando, que a gente já até estudou, lembrando que antes de Jesus nascer, o anjo Gabriel aparece a Maria, né? Anjo em hebraico é mensageiro, né? E Gabriel tem um nome que é referente a Deus, né? O El, né? O Miguel, Gabriel, Uriel. Esse El é sempre referente a Elohim. El é uma contração do nome Elohim em hebraico, que significa Deus. Mas não Deus, Deus, tá? É uma representação divina. Porque o nome realmente de Deus, ele é impronunciável. Ele é só feito de consoantes. E aí as pessoas tentam pronunciá-lo chamando de Yahvé. Mas vamos lá. Não é à toa que na Bíblia, lá na Gênesis, existe uma conversa. O livro de Gênesis é uma conversa entre Yahvé Elohim e Yahvé Yeshua. O nome de Jesus é uma contração do nome Yeshua ou Yeshua. Era um nome comum. Assim como João é um nome comum aqui no Brasil, né, em referência à questão religiosa de João, de Pedro, Paulo, né, Tadeu, são nomes comuns em referências aos santos, né, a esses espíritos nobres. O nome Yeshua, né, Jesus, na verdade, né, é uma contração do nome Yeshua, que era um nome famoso na antiguidade. Barrabás se chamava Jesus. Por que é diferenciado? Quando alguns tradutores do Evangelho colocavam Yeshua e Yeshua, né, Jesus e Jesus, Yeshu e Yeshu, na questão de Pilatos lá, ficava muita dubiedade de qual ser que eles haviam escolhido, né, o povo. Então eles colocaram Barrabás. Na identificação, muito interessante, né? Mateus coloca Barrabás. Por quê? Barrabás é filho de Rabá. Rabá é o mercador, né? Então, o filho do mercador, filho do humano, né? Onde há justamente essa diferença, dicotomia. Jesus, ele às vezes se refere como filho do homem para mostrar que ele estava em corpo humano, enquanto
quando ele é julgado, ele não é chamado de filho do homem. Ele é reconhecido pelos seus apóstolos como filho unigênito de Deus. E por que filho unigênito ou primogênito de Deus? Pela ideia de que Jesus era o único, e é, pelo menos o que passou pela Terra, que conseguia ter essa total sintonia com o divino, né? Nós um dia estaremos fadados à perfeição, né? Estamos fadados à perfeição. Um dia alcançaremos, um dia chegaremos à escala de anjos e, quiçá, Cristos. Mas ainda vai demorar muito tempo, né? Mas isso é interessante. E outra coisa, então Jesus recebe o nome, né, que o anjo havia dito, que já era confirmando uma previsão de Isaías, que dizia que ele se chamará, né, e ele será Emmanuel conosco, né? E Yeshua, como já era um nome bíblico, recebe justamente essa ideia da contração divina, né, de que está ali, está presente. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem, segundo o uso da lei, ele então tomou nos seus braços, louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo Israel. Aqui, ó, a comprovação, né, do meu sonho, que eu tava brincando com vocês, né, que eu falei da questão do Simeão 2,13, né, só que aqui ele vai até o 32 e ainda tem depois outros versículos que vai até o 37, né, só que naquela bíbliazinha que eu falei, ela vai até o 38, né, aquela minha de 1946, vai até o 38. Então é só para confirmar, Lucas 2, o 22 está aqui em cima, e depois vai de 25 a 32, 37, né, a história toda. E na minha bibliazinha, que é aquela bem mais antiga, vai até o 38, né? Que confirma aquela questão do sonho. Mas só uma lembrança só. Mas enfim. Então, Jesus era judeu, teve esse contato, seguiu essas leis, né? Maria e José seguiram as leis, inclusive a prova disso é que o casamento de Maria e José foram arranjados, né? Como não era o casamento de toda hora, de sempre, né? E aí existe sempre um diálogo na infância de Jesus entre Maria e sua prima, Isabel. Isabel era mãe de João Batista. Isabel já era idosa e é considerada estéril quando ela recebe, né, que aí o anjo Gabriel fala para Maria que Isabel está grávida, né? E o pai, né, de João Batista já era idoso, ele era um sacerdote do templo. Ele era ele não era um fariseu, ele era um sacerdote, mas não exatamente sacerdote, ele era um levita. Isso eu tô tentando lembrar, ele era um levita. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Tá chato, tô falando demais, querem falar alguma coisa? Podem falar. Podem interromper, tá? Tá Ó, ótimo. Tá ótimo. então tá bom então, hein? Se vocês não falarem nada, a gente vai terminar rapidinho. Aqui, uma coisa interessante é, a gente vai ver esse silêncio, né, entre os 40 dias de vida de Jesus até os 12 anos e dos 12 anos até os 30, né, que se estima que Jesus começou a pregar, né? Tem alguns cálculos em que, na verdade, Jesus teria começado a pregar aos 20 e pouco, ou aos 30 e pouquinho mais, por causa da questão desse calendário. Mas isso, gente, é muito simbólico, né? Não é o conteúdo moral em si. E é claro, eu poderia ter colocado aqui algumas alegações de algumas pessoas, de alguns historiadores, né? Mas isso é interessante? Seria, é interessante, é uma curiosidade. Mas isso realmente interessa? É realmente importante? Existem cerca de 140 evangelhos apócrifos. 140 evangelhos escritos, né? Foram escolhidos quatro. E por que Ô, a igreja? Guilherme, Oi, Alisson. desculpa, você falou Pode que é falar. apócrito? O Isso. que seria isso? Então, apócrifo do Tá
cortou aqui. Desculpa, eu sem querer desliguei meu microfone. Apócrifo do grego é oculto. São coisas ocultas que foram reveladas somente para uma determinada sociedade, um determinado grupo. Então são os evangelhos apócrifos. E tem desses evangelhos, foram, né, tirando os 4, né, João, Mateus, Lucas e Marcos. O João, Mateus, Lucas e Marcos são sinóticos, né? Eu acho que a Jaís até falou isso, lembrou isso em outra aula. E tem o de João, que não é considerado sinótico. Sinótico é que são evangelhos mais voltados a uma historicidade, enquanto de João é um evangelho mais simbólico. Mas enfim, apócrifo é algo oculto, é algo relacionado a um ocultismo, a uma sociedade em si. Por que esses evangelhos não são muito considerados, né? Tem o evangelho de Pseudo-Tiago, o pseudo-evangelho de Mateus, né? É dito que parece que Mateus escreveu um segundo evangelho. Mas isso, se você for ver o quadro que pintam Jesus nesses evangelhos, é muito estranho, não tem muita lógica. Eu trouxe aqui, eu trouxe algumas passagens do evangelho árabe da infância de Jesus. E vocês vão ver alguns absurdos que são ditos. Respondi, Alisson, sua pergunta? Respondeu sim, obrigado. Beleza. Qualquer coisa vocês me falem, tá? Pode interromper à vontade. Então, a gente vai observando essa ideia de que as pessoas acham de que, mas cadê nesse conteúdo entre os 40 e os 12 anos, né? E lembrando, esses números todos têm um sentido na Bíblia, na gematria. A gematria é um estudo dentro da Kabbalah judaica. Gematria é um estudo em que cada letra hebraica tem uma correspondência com um número. E esse número e essa letra representam um papel, uma mensagem da criação. Né? Tem um sentido, tem um significado expresso nisso. Tá certo? Por exemplo, 8 tem um significado. O significado de 8 é muito ligado à ideia de misericórdia e de justiça. 40 é a ideia de preparação para um trabalho. Por exemplo, Jesus, segundo o Evangelho de João, ficou 40 dias no deserto. O povo hebreu ficou 40 anos no deserto. Então 40, não é que ficou 40 anos, ou que Jesus ficou 40 dias exatamente, não é uma precisão histórica, mas sim uma simbologia, um simbolismo para significar que ficou bastante tempo. Ficou se preparando para realizar um trabalho. O Evangelho de João diz que Jesus só vai ter contato com João Batista para ser batizado na água por João Batista depois que ele vence essa tentação do deserto. E ele vence a tentação, que são 3 tentações. E o número 3 significa união, significa consistência dentro da gematria. Porque a ideia divina é expressa de maneira trina. O cérebro é trino. Nós, como espírito, somos trinos. É corpo, espírito e perispírito. Então, o número 3 está muito ligado a isso. Deus criou 3 coisas. Né? Tem 3 coisas gerais no universo. Deus, espírito e matéria. Então, né? A gente é que não conhece tudo sobre a matéria. A gente não conhece sobre o espírito e sobre Deus, então nunca conheceremos, né? Tudo. Enfim, 12 é o número de apóstolos. 12 é o número das tribos de Israel. 12 significa lealdade, né? Capacidade de realizar um trabalho, enquanto 40 é a preparação, 12 é a capacidade de realizar esse trabalho, né? Então, olha aí a gente vendo toda essa questão dos números influentes. Mas o Evangelho fala de Simeão, o Evangelho fala de Ana, o Evangelho fala de Maria, o Evangelho fala de João Batista. Por que não centrar na figura de Jesus? Por que colocar tantos personagens além do próprio Jesus? Por que citar esses personagens? Eles têm algum papel? E aí, né, qual é o papel dessas personalidades? E aí, no livro Antologia Mediúnica do Natal, eu amo esse livro. Esse livro foi o livro que eu achei a resposta do meu sonho, que eu falei para vocês. Foi nesse livro. E aí no capítulo 69, intitulado A Vinda de Jesus, Emmanuel diz assim: debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram um grande acontecimento e
ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam, as figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objetos de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Então, cada um teve seu papel a desempenhar, como apóstolo, como mãe, como irmão, como primo. Cada um deles. Cada um deles é uma peça fundamental da imensa teia divina. Eu sempre gosto de lembrar que é como se todos os dias a gente fossem nos dados como se fossem novelhos invisíveis. E a gente pega esses novelhos invisíveis e a gente vai traçando. A gente para num nozinho numa pessoa, para um nozinho na outra, puxa para cá, faz uma mandalinha para lá, puxa para ali, faz um desenho aqui. E esses novelos invisíveis vão conectando corações. São os novelos que nós tecemos todos os dias, semelhantes às aranhas. É a capacidade que a gente tem de conectar. E quando nós vemos, estamos todos conectados por uma extensa e infinita teia. E essa infinita e extensa teia, cada ponto, cada pessoa que fez parte, que deixou um novelinho que seja, um fiozinho que seja, é responsável pela capacidade de cativar a outra pessoa. Mas é sempre bom lembrar que caso cortemos o fio com alguém, iremos diminuir a teia. Iremos deixá-la mais fraca em algum momento. Não é possível, já dizia Gandhi, estamos de certa forma tão conectados que eu não posso te ferir sem me machucar. Eu não posso cortar o fio, te deixar balançando, sem também me deixar balançando. Então, cada um representa. Por mais que tenhamos essa síndrome de vira-lata, de acharmos pequenos, e de fato devemos considerar a nossa limitada capacidade. Mas a pequenez vai muito além da própria certeza de que somos limitados. A pequenez reside na crença de que não somos perfectíveis, não perfeitos, mas perfectíveis, capazes de nos melhorarmos. E aí eu lembro de Nietzsche, quando ele fala que eu amo aqueles que vivem sob a condição de perecer, porque perecendo se superam. Então, a capacidade de se reconhecer falho e se deixar falhar, sem buscar a falha, mas reconhecer que um dia você pode. Que isso não te amedronte, que isso te dê certeza. Porque no caminho e na busca do Evangelho, como apóstolos, como os discípulos que somos convidados a desempenharmos nossos papéis, iremos falhar. Inúmeras vezes, em cada experiência nova, em cada trabalho novo que não estamos acostumados a fazer. E às vezes até mesmo em trabalhos que já estamos acostumados, falharemos. Mas o importante é a capacidade que temos de levantar, sacudir a poeira e prosseguirmos. Afinal, o bom da vida é sempre isso. Recomeçar. Recomeçar. Gente, alguém quer comentar alguma coisa sobre a situação, sobre a história, sobre o que eu estou falando? Podem falar. Eu acho que além disso, eu acho que o grande desafio do ser humano é aceitar, não, todos nós somos falhos, mas é aceitar que falhou e saber no que falhou e tentar ajustar aquilo, entendeu? Porque as pessoas, às vezes, elas falham, mas elas acham que elas não falharam, que não foi elas, que elas são as certas. Isso é muito complicado, né? Eu acho que tem muito a ver com tudo que você está falando. O ser humano tem que ter a capacidade eu acho que esse é o caminho, né? Não, eu falhei, eu fiz isso errado, eu vou tentar, né, melhorar desse lado. Eu acho que isso é base para qualquer situação. Independente de qualquer tipo de relacionamento, de amizade, de família ou não importa. Eu acho que o maior desafio do ser humano é ele visualizar que ele falhou e ver aonde ele falhou, para que ele repare aquilo que às vezes fica meio, né, difícil, né, conforme você até falou,
aí num dos trechos, que fica difícil aceitar aquilo, né, que você falhou, mas pelo menos intimamente, se não conseguir chegar para uma pessoa e falar que falhou, mas pelo menos intimamente aceitar aquilo, poxa, eu fiz errado, eu falhei. Eu acho que é por aí. Perfeito. Vânia, eu acho, Guilherme, eu acho que falta um pouco também em nós, seres humanos, é a questão também, vem do que a Vânia está falando, que é o autoconhecimento, né? A gente também acaba não fazendo essa, né, introspecção, né, em se conhecer melhor, a si próprio e até os outros também. Então, às vezes é onde a gente se depara com a dificuldade também de aceitar que errou, né, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que até tem sido bom uma das coisas positivas que eu tenho visto agora com a quarentena, é que as pessoas têm tido oportunidade, eu não tenho tido oportunidade em assistir em lives, em estudar, né, em tentar fazer esse autoconhecimento, já que muitos estão sozinhos ou até mesmo acompanhados, mas de se autoconhecerem, né? E eu acho que isso vem desde o passado também. Essa questão de não haver muito autoconhecimento, ou até mesmo essa questão de muito ligado ao poder, né, do passado, não é poder que eu queria dizer, é aquela autoridade, né? Era isso, pronto, acabou, eu fiz isso, eu faço, eu mando, né? E por aí vai. Então, eu acho que, assim, a base também é essa questão da gente se conhecer, né? Fazer um autoconhecimento de nosso e de tudo que a gente está vivendo, está fazendo, né? Na nossa pequena oportunidade aqui na Terra. Perfeito, Vanise, isso mesmo. Cada vez mais a gente precisa se reconhecer, né? E é o trabalho mais difícil que a gente pode fazer, é o trabalho interior. O mais difícil da autotransformação. Isso mesmo, vocês completaram os argumentos uma da outra, e de fato, é isso mesmo que a Vânia havia comentado, essa questão da pessoa não reconhecer, e não reconhece justamente pelo que você falou, porque ela não se conhece. Ela não se reconhece porque não conhece. Não tem como reconhecer algo que não se conhece, né? E de fato. É um grande desafio de cada um, de cada ser humano. Né? Se autoconhecer e ter a capacidade de identificar o erro. Independente Sim. do erro que seja. Pode ser uma coisa simples, mas que aquilo pode ter afetado outras pessoas. Né? Perfeito, exatamente. Porque essa questão da normalidade, vou até fazer propaganda lá amanhã, o Genivaldo vai falar sobre isso, essa questão das diferenças e da normalidade, mas essa questão da normalidade, pra gente, é uma coisa, né? Ah, eu acho tal atitude normal, eu acho a atitude comum. Mas essa atitude que você considera normal é uma atitude que pode ofender alguém, que pode ser algo terrível para alguém, né? Se você vai à Índia e você come carne bovina na frente de um indiano, para você isso é normal porque é o seu costume. Mas não é um costume do indiano, você está ofendendo ele. Assim como comer carne de porco perto de um judeu. E por aí vai. Então, hábitos que a gente considera normais não necessariamente são normais para outras pessoas. Se você age de certa forma com as pessoas que são próximas e as pessoas que são próximas e você adotaram isso como uma normalidade, se você tratar uma outra pessoa desconhecida de tal forma e a pessoa achar que isso a ofende, a magoa de certa forma, temos de ter a compreensão. Opa, estou errando nisso, né? A minha condição de normalidade é diferente da condição de normalidade dela. Ou seja, a normalidade minha, ela é muito relativa. Ser normal é muito relativo, né? A única coisa normal que a gente tem, comum que a gente tem, é que somos todos diferentes. Né? Verdade. Gente, alguém quer comentar mais alguma coisa? Falar mais alguma coisa sobre isso tudo que a gente já falou? Essa questão de Jesus ser circuncisado, essa questão de se apresentar no templo, de Maria, querem falar alguma coisa? Todo mundo entendeu que tem o seu papel, né?
Então tá certo então. Posso continuar? Pode. Então vamos lá, hein? Tô gostando de ver que o pessoal já tá comentando mais. Bom, então a gente falou que cada um tem o seu papel. Se a gente for ler livros como Boa Nova, Jesus no Lar, Antologia Mediúnica do Natal, Primícias do Reino, Nos Passos do Mestre, a gente vai ver a importância de cada, reforçando essa importância, né? Que basta ler os próprios evangelhos, Atos, as cartas, né? Uma das maiores confirmações dessa ideia, né, do papel, da importância do papel dessas personalidades, são as próprias cartas dos discípulos, né? Depois as epístolas, né? De Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, né? João não, perdão, Tiago, de Judas, Tadeu, né? Bom, vamos lá. Então, os primeiros anos de vida do Cristo não são relatados pelos evangelhos. Os primeiros 12 anos da vida do Cristo são passados em silêncio. A gente apenas ouve falar, né, nele no Pessá, né, que é a Páscoa em Jerusalém, quando ele tinha 12 anos. E essa passagem de uma significação profunda, tentando promover a ideia da renovação da aliança da humanidade com Deus. É dito que Jesus crescia em sabedoria e graça. Mas primeiro vamos lá. Por que que nos incomoda tanto? Por que que nos incomoda tanto a gente não saber dos 12 anos da vida do Cristo? Por que que nos incomoda tanto? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que as pessoas ficam numa curiosidade para saber como é que foi a vida do Cristo quando ele tinha 9 anos, quando ele tinha 10 anos? Por que a gente se incomoda tanto com isso? Porque eu garanto a vocês que se sair um livro falando sobre a infância de Jesus, vai vender muito mais do que os livros que falam sobre as parábolas e os ensinamentos morais. Qual é o nosso foco? É criarmos um Jesus histórico ou é solidificarmos em nossos corações o Jesus moral, os ensinamentos morais do Cristo? Os morais. Porque os Exatamente. morais incomodam muito mais, né? Eu acho que é um pouco meio dos defeitos que nós, como terráqueos, temos, essa coisa assim de querer saber da vida dele antes. Não, eu nunca tinha assim né? Mas assim, talvez por hábito da gente querer saber por saber, meio que uma coisa fútil que a gente tem aqui na Terra mesmo, que não agrega muita coisa, não resolve muita coisa, meio que mais é na fofoca mesmo, não sei por que a gente queria, não sei. Curiosidade, talvez, né? Oi, Vânia? Curiosidade, talvez. Aquela coisa do ser humano mesmo, é curioso. E, peraí, nós não sabemos disso, vamos lá. Me conta aí, porque a gente quer saber. Mais ou menos isso. Exatamente. A curiosidade ela não é ruim, não é o problema, né? Não é o ruim. A questão é que a gente tem um foco muito limitado, né? A gente quer saber o que Jesus fez nos 12 anos de vida dele, né? Os primeiros 12 anos de vida dele, mas não ficamos realmente para entendermos, para percebermos as coisas que ele fez entre os 30 e 33, né? De quando ele começou a ter os relatos mesmo, até a sua morte. A gente sabe, no máximo, uma passagem ou outra, uma parábola ou outra, né? Um exemplo. Se realmente estivéssemos tão dedicados, será que a gente pararia para pensar em algumas passagens que a gente olha com tanto desdém? Por exemplo, a passagem da mulher encurvada. Vocês já ouviram falar? A mulher é o quê? Encurvada? Encurvada. Não. Tô lembrando, não. Mas é interessante, porque... Ih, gente, meu computador aqui... A inteligência artificial do computador tá funcionando sozinho aqui. A passagem da mulher encurvada é uma passagem que está dentro do Evangelho que a gente vai estudar mais tarde. A gente separou também já para estudar nos livros que seguem. Vocês estão me ouvindo? Tô. Outras passagens como
a cura da mulher hemorroísa. Vocês já ouviram, né? Que ela Esse já. toca. Esse já. Sim. Então, assim, são passagens que existem que poucas pessoas ouvem falar. Mas falam sobre a infância de Jesus, todo mundo fica, tem pouquíssima coisa sobre. Mas sobre o que tem mesmo de Jesus, de moral, não quer saber. E aí, eu não estou criticando a curiosidade. Pelo contrário. A gente tem que descobrir, acho bacana a gente saber, eu mesmo sou curioso, pesquisar, mas que a gente não perca o foco. E o foco é sempre moral. Vocês entenderam meu ponto? Sim, perfeito. Alguém quer falar alguma coisa? Guilherme, Discorda? eu Vocês ficam acho quietinhos, que é Antônio. assim. Oi, Lili. Eu acho que é meio que a gente quer sempre saber de fenômenos, né? Então, eu acho que é uma coisa assim, será que Jesus, quando era criança, ele via alguma coisa, ele falava alguma coisa, ele era diferente em alguma coisa? Eu acho que é meio isso, né? As coisas que a gente imagina que tem assim, fenômenos físicos, alguma coisa assim, interessa muito, né? Eu acho que Isso. é assim. Perfeito, Lili, perfeito. Uma coisa, para a gente representar, eu lembro de uma frase do Chico, que eu lembro que eu fiquei muito reflexivo depois dessa frase do Chico. O Chico fala assim, ele fala num contexto muito maior, ele contava uma história, acho que ele falou isso no Pinga Fogo, se eu não me engano. Ele falava assim, eu me entristeço porque muitos dos que vão, que a gente sabe que precisam de ajuda, né, não só material, mas também psicológica, um amparo espiritual, nos procuram e vez ou outra que tem a oportunidade de indagar algo em que eu posso ser o mensageiro desses espíritos amigos que nos cercam e nos rodeiam, me questionam sobre o desenvolvimento da mediunidade. Raros são os que param, me olham nos olhos, se compadecem de toda a obra que todos juntos construímos e perguntam para mim como desenvolver a bondade. Então, é justamente isso que você falou, Lili. A gente está muito ligado à questão fenomênica, né? Se Jesus não tivesse feito os milagres que ele teve que fazer, as curas, será que a multidão, será que as pessoas prestariam tanta atenção no que ele fala? A gente tem um exemplo lá no Luzeiros, né, Guilherme? Quando as reuniões de sábado começaram e que tinha a participação dos médios lá em cima, que as pessoas sabiam que estavam tendo reuniões, estava vendo alguma coisa especificamente mediúnica, nós tínhamos, o Sebastião está aqui, o Iago também, eles vão poder confirmar comigo. A casa ficava muito cheia. E depois, quando deixaram de existir aquele tipo de reunião e a gente tinha somente a palestra e o passe, diminuiu muito. Apesar, eu sempre fiz questão de dizer, gente, o tratamento começa a partir do momento que você se programa em casa para ir para o centro. Você coloca uns 10 na casa espírita, você já está sendo tratado, não tem necessidade de fenômeno, nada. Mas, e aí depois, quando foi falado que não teria mais o passe por problema de médios e tudo, seriam só as palestras, eu falei, gente, não vai ter 3 pessoas ali naquela casa. Ontem, naquela live que você fez com a Ana, foi muito interessante isso, da gente querer os fenômenos, querer que as coisas aconteçam na sua frente, e a gente quer que o outro faça pela gente. A gente está cansado. Jesus mesmo, né, nas passagens que eu realmente não me lembro das passagens e tudo, mas quando a pessoa tem a fé que toca lá nas vestes de Jesus, que ele sente, ele fala, tua fé te curou. E a gente precisa ter essa coisa diferente, que senão não acredita, né? Eu acho que é muito, muito isso.
Sim, nós ainda temos essa expressão fenomenomênica, né? De acreditar por causa do fenômeno. Sebastião, vai falar alguma coisa? Queria falar alguma coisa? Não, é só o que eu ia falar, Lili acabou completando. É isso mesmo, Lili. Nós tivemos lá dias lá com 2, 3 pessoas no sábado. Você Pois lembra é. disso, né? Infelizmente, mas era só isso. Exatamente. Só. Então tá certo. Gente, lembre, vocês podem interromper quando vocês quiserem. Eu adoro como vocês vão falando assim, que vai um completando o outro, complementando. Gosto muito disso. Vamos lá. Bom, então a gente tem essa ideia, né, de que eu preciso saber. E tudo bem, é bacana ter curiosidade, mas que a gente foque no que é essencial. Já tem tanta coisa, né? Uma parábola de Jesus a gente vai ver que dá 1h30 de explanação e ainda fica faltando tempo para falar sobre. Né? Então, se uma parábola você já gasta basicamente um dia para refletir sobre, na verdade, uma vida, né, para refletir sobre, anos para refletir sobre, você tem muito tempo aí para compreender as parábolas, para entender as parábolas, para buscar isso, para ficar se importando demais com uma questão histórica. É válido, mas acredito que a questão moral é sempre aquilo que impera mais, né? Bom, e vamos lá então. Aí eu falei para vocês, né? Buscando então suprir essa lacuna de historicidade do Evangelho de Lucas, muitos cristãos primitivos escreveram pseudo-evangelhos ou os evangelhos apócrifos, ocultos, né? Como já tinha dito, que o Alisson tinha perguntado, que são os 140, na esperança de contar a história do menino Jesus. Dentre esses se destacam 8, né? O Evangelho de Tiago, o Evangelho do pseudo-evangelho de Mateus, a história de José, e um outro, né, que se destacam 8, só que eu coloquei 4 só, né? E o Evangelho Árabe da infância de Jesus. E aí eu peguei algumas coisas do Evangelho Árabe da infância, e tem assim, ó, olha como pintavam Jesus. Jesus era um menino muito bonito e era travesso. Ele liderava as orações dos jejuns, né? As pessoas só podiam jejuar quando Jesus chegava, só podiam orar quando Jesus chegava. Isso pode ser verdade? Pode ser verdade. Mas dentro, eu não acredito que isso seja. Por quê? Porque Jesus era humilde demais. Eu não acredito que ele, como criança, queria assumir o trabalho que eram de líderes religiosos dentro da cultura hebraica. Jesus não assumiu o posto de Caifás. Não assumiu o posto dos doutores da lei. Não assumiu esse posto. Jesus não veio para isso. Mas tudo bem. Dizer que quando ele dormia, o corpo dele brilhava, que ele tinha poderes miraculosos, né? Que ele transformava os amigos dele em ovelhas. Tem uma passagem em que Jesus os amigos dele estão brincando, tá vendo ele brincando com vários bonequinhos de barro, e ele fala que ele vai soprar e vai dar vida àqueles bonecos. Aí ele sopra e dá vida a esses bonecos. Que ele curava mortos, isso a gente sabe. E dizia coisas assim absurdas, que as fraldas dele eram utilizadas para expulsar demônios, que a água de banho era usada por Maria para curar. Mas eles pintam também um Jesus mau, um Jesus vingativo. Disse que ele vai lá no templo, e aí, não minto, ele estava na escola, e nisso que ele estava na escola, chega um professor novo. E o professor quer expressar a autoridade dele, e Jesus mata o professor e ressuscita o professor só para mostrar para quem que manda. Olha isso. Né? Fora que tem uma outra história em que o menininho esbarra em Jesus quando criança, ele fica com extrema raiva e mata o menino. É dessa maneira que eles pintam Cristo. Entende? Só para suprir isso. Então, não é o evangelho de Tiago, é um pseudo-evangelho de Tiago, é um pseudo-evangelho de Mateus, é uma pseudo-história de José. Essas informações, por mais. Será que, se fossem verdade, valeria a pena saber? Sabe, seriam coisas essenciais para a nossa vida? Ah, mas Guilherme o Mateus fala da questão histórica. O Lucas fala que ele foi circuncidado, fala que ele foi ao templo, mas a gente já viu que isso tem uma importância. Inclusive, eu falei semana passada da simbologia do Simeão e de Ana. Ah, mas isso não podia ter uma simbologia? Desculpa, mas as fraldas utilizadas para expulsar demônios, eu não acho que há símbolo nisso, não. A gente tem que tomar cuidado também para não ficar fanático, achando que qualquer coisa que fala tem símbolo. Cuidado. Mas não é assim. As coisas são como são,
algumas vezes, e tem outras vezes que elas representam muito mais do que aparentam. Mas a gente tem que tomar cuidado também para não ser fanático e achar que tudo está representando muito mais, né? É claro que quando a gente se refere a Jesus, o andar já representa alguma coisa diferente. Mas assumir que é uma verdade que as fraldas de Jesus eram utilizadas para expulsar demônios, desculpa, a gente não pode assumir isso como uma verdade. Né? Não tem lógica nisso. A gente tem que ler também, tem que olhar a ocorrência dos fatos com uma certa lógica. E quando a gente olha, o Evangelho, a Bíblia tem muita lógica em muita coisa, né? Ah, mas tem a questão da história da serpente, que Maria era virgem. Essa questão a Liciane vai responder semana que vem, não vou responder hoje. Isso existe também uma lógica. O que a nossa lógica não consegue hoje perceber é porque nos falta conteúdo. Mas aquilo que nós temos conteúdo para perceber e a gente vê que não tem lógica, aí a história já é outra. A gente não pode assumir como verdade, né? Já dizia o próprio Kardec, negue não a verdade, mas não aceite uma mentira. Certo? Então é dessa maneira que eles pintavam Jesus. E aí, para falar dessa lacuna, né? Que Jesus viveu em Nazaré. E aí, Lucas só vai falar de Jesus de novo quando ele vai a Jerusalém, né, no Pessah, que era uma das festas judaicas, né, a Páscoa, para representar essa diáspora, né, essa fuga dos hebreus do Egito. Então, a festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, 12 de novo significando, né, dentro da gematria, dentro da Cabalá. Então, todo estudo é baseado em estudos aprofundados dentro da própria linha hebraica, né? Então, ele já 12 anos, o 12, essa questão da capacidade de realizar um trabalho. E que trabalho que Jesus estava representando para a gente que ele iria realizar? O cenário é muito significativo, né? Porque Jesus vai conversar com os doutores da lei na Páscoa. Por que na Páscoa? A Páscoa, o Pessah, a gente falou isso, Pessah é uma palavra em hebraico que representa pulo. É representado pelo pulo do anjo nas casas dos hebreus que colocaram o sangue do cordeiro na porta. O anjo da morte pula essas casas, só visita a casa dos egípcios que não colocaram essa representação do sangue do cordeiro. E essa representação do sangue do cordeiro é uma representação da questão do sangue de Jesus, né? A questão do vinho. Né? Por quê? Porque Jesus é representado como um cordeiro. Certo? Por que cordeiro? O cordeiro era o único animal que não chorava, que não temia, que não expressava melancolia na hora da morte. Só ficava lá em silêncio. E a gente vai perceber que o Evangelho, em muitos contextos dentro do Evangelho, o silêncio de Jesus e o silêncio divino tem um peso enorme. Muito mais pesado que algumas próprias palavras. E aí o que acontece? Né? Dita a história que eles regressam, né, para Nazaré, eles pegam o caminho de volta. Jerusalém é uma cidade alta, em 1440 metros de altura. E aí quando eles vão voltando, eles viram que Jesus ficou em Jerusalém, que eram caravanas que iam juntas, né? Lembra que não era que todo mundo pegava o carro, ia com GPS, ela não, eram caravanas, as pessoas tinham que andar geralmente juntas, grandes grupos, porque corriam risco, sim, de serem assaltadas, saqueadas, mortas. Eram grandes distâncias, se todo mundo estivesse junto era melhor, né? Então, com aquela multidão toda, cadê Jesus? Ficou em Jerusalém. E tem uma representação muito bacana também, né? As pessoas saem de Jerusalém, ou seja, abaixam a sintonia, enquanto Cristo continua em Jerusalém. Né, continua na cidade que é considerada santa. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam entre os parentes e conhecidos. Então eles achavam, como tinha muita gente, então as pessoas conheciam Jesus devia estar com alguém. E não encontraram, voltam em Jerusalém em busca. E aconteceu que, depois de 3 dias, olha o número 3 de novo, né? Representando tudo isso. Jesus retorna após o 3º dia, né? Essa representação divina, número 3. O acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Para ser doutor da lei, gente, era muito tempo. Era só quando você era velhinho mesmo que você era um doutor da lei. Não velhinho, né? Que Paulo não era tão velho assim. Mas assim, era um tempo, né, de estudo. Você não virava doutor da lei da noite pro dia. Era como se fosse uma faculdade aí de 12 anos, se não me engano, até mais. E aí, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Isso tem muito simbolismo também, né? Maria guardar
todas essas expressões de Jesus, né? Todo esse carinho, essa compreensão da missão dele. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Isso é fantástico, né? Como Lucas anota isso, né? Lucas era médico, gente. Todo detalhe é importante para Lucas. E ele ouve da própria Maria. Então, imagina esse diálogo de Maria conversando com Lucas, dizendo que ela guardava no coração dela todas essas expressões. Ela mesma que deve ter contado isso para Lucas, né? José já havia desencarnado. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, vamos parar de achar que Jesus, quando criança, já andava sobre as águas e fazia essas coisas. Podia fazer? Não duvido que podia. Mas a gente tem que entender que Cristo era humilde o suficiente. E outra coisa, quando se sabe que é grande, não se precisa demonstrar grandeza. A grandeza é demonstrada na simplicidade. Aqueles que precisam, e eu me coloco, né, nessa situação também, que vez ou outra a gente faz isso. Aqueles que precisam demonstrar que são bons em algo, que sabem fazer algo, que precisam reafirmar isso o tempo todo, é porque não tem humildade. Humildade é reconhecimento de quem é, das suas próprias limitações, das suas vícios, suas virtudes, sem necessidade que as outras pessoas afirmem para você quem você é. Enquanto você espera que as outras pessoas digam para você o que você é semelhante a Alice no País das Maravilhas, quando o gato pergunta, mas para onde você quer ir? E ela fala, não sei. E ele fala, para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve, né? Então a pessoa vai para qualquer caminho. Qualquer um que falar, que fizer um elogio que ela aceitar, ela vai achar que é aquilo dali, porque ela não se reconhece. Ela não faz esse trabalho de autoconhecimento que vocês já haviam dito. Gente, eu me empolguei e falei demais. Vocês querem falar alguma coisa? Querem conversar alguma coisa? Podem falar. Agora, vocês estão com umas carinhas sérias. Não, tá ótimo. É porque a gente vai ouvindo, né? Vai junto, viajando, aí a gente fica quieto também para poder ir assimilando aí e entendendo o que você está falando. Eu acho que é o que acontece com todo mundo, né? A gente vai junto, viajando. Então tá bom. Qualquer coisa vocês falem, vocês podem parar, tá? À vontade, como sempre. Então, muito essa expressão, né? E Cristo é encontrado sentado, conversando com os doutores, né? Nem em pé e nem em situação diferente. Não, ele é semelhante a uma criança conversando com a maior naturalidade. Isso é interessante. Isso é interessante. Ele não estava dentro da sinagoga, que era o local em que se faziam essas conversas. Ele estava como num grupo de amigos ou de pessoas conhecidas falando sobre a maravilha divina. E no livro Boa Nova, que é um livro muito interessante, logo no comecinho, acho que é no capítulo 2, fala uma coisa muito interessante em que quando Jesus está começando, ele está sentado também numa escada, né, fazendo referência a isso. E essa é uma referência ao Velho Testamento, quando, né, Salomão senta na escada do templo para conversar com o povo, né, para conversar com os profetas, né, e o povo em geral. É uma referência a isso, né? Salomão era o rei na época, né? Então Jesus, quando criança, está fazendo uma referência a isso. A ideia de que ele não é diferente das pessoas. Ele está ali conversando, ele te trata como igual. Ele não te vê como alguém inferior a ele. Ele te vê alguém com potencial de crescer. Isso é bacana. Olha nos olhos. Isso que é interessante. E aí, nesse livro Boa Nova, que Jesus está sentado, chega o doutor da lei, eu não lembro agora o nome, e ele fala para Jesus, né? E você, o Galileu, você, Galileu, o que está fazendo aqui, né, em Jerusalém? Jerusalém era parte da Judéia, não da Galileia. E aí, o que está fazendo aqui na Judéia? Ele fala, eu vim pregar o reino de Deus. É bem mais longo, né? O diálogo é muito mais bonito, eu aconselho vocês a lerem. O livro todo, por sinal, que é um livro magnífico, Humberto de Campos. E aí ele falou, ué, mas você, um galileu, vai pregar o reino divino com essas roupas, com esse vestuário? Como é que você vai alcançar as pessoas? Começa a perguntar essas coisas, né? E aí Jesus fala que o reino dos céus é obra divina no coração dos homens.
O reino dos céus é obra divina no coração dos homens. Isso é fantástico. E a gente vai entender melhor essa expressão quando a gente for estudar parábolas como parábola do fermento, parábola do tesouro da pérola, parábola do joio e do trigo, parábola da rede. A gente vai entender como Jesus brinca com esse conceito com uma leveza fantástica. Por enquanto, fiquem com essa frase no coração, assim como Maria ficou no coração dela todas essas expressões de Jesus. Vamos ficar com essa frase do Cristo, né, para esse doutor da lei no coração. E aí então, a gente fica perguntando o que Jesus fez, né? E aí tem vários historiadores, tem gente que acredita muito, né, que Jesus foi para a Índia, que ele foi estudar lá, inclusive que ele fala muita coisa semelhante, a gente já estudou isso quando a gente estudou o hinduísmo, né? E aí, no livro Boa Nova, a gente tem um diálogo entre Maria e Isabel, né? Isabel falando de João Batista, que João Batista, ela sempre pegava o João Batista muito próximo à natureza, em constantes reflexões, em constantes meditações. E aí Maria está contando para Isabel essa situação que aconteceu com Jesus, né, quando ele tinha 12 anos. E geralmente, gente, quando a pessoa, né, o homem, né, porque a mulher ela era excluída dessa questão da sociedade na época, quando o homem ele era, quando ele atingia uma pré-adolescência, já no iníciozinho da maturidade dele, o que acontecia? Ele já era um decidido o caminho, né? Via o seu potencial, o que você podia desempenhar dentro da sociedade hebraica, e aí era mais ou menos decidido o caminho, né? E como o esposo de Isabel, né, o pai de João Batista, ele era um sacerdote do templo, Maria queria, né, conversar com Jesus, porque ela viu essa situação e viu, nossa, ele tem o dom da palavra, né? Ele tem, e já sabendo que ele desempenharia essa situação, ela pensa que o melhor para ele seria estar dentro dos doutores da lei para ele aprofundar os conhecimentos, né? E para ele conseguir ter também essa influência. E aí, o Cristo pergunta para ela, né, mãe, o que queres? Né, quando volta para buscar Jesus, né, lá em Jerusalém, o Cristo responde para ela: ora, mãe, não sabes, pois, que tem os negócios de meu pai, que estava cuidando dos negócios de meu pai? E aí eu peguei o trecho que Humberto de Campos acrescenta, né, que não tem nos evangelhos, é uma história que provavelmente Humberto de Campos, esses espíritos superiores, gente, assim, pelo menos bons, né, eles têm, no mundo espiritual, uma biblioteca enorme, né, de acessos. Desculpa. Tem uma biblioteca enorme né, com acesso a essas histórias, enfim. E aí ele traz um pouco disso. Ele fala assim, que Maria, altamente surpreendida com a sua pergunta, ela está contando para Isabel, né? Respondi-lhe hesitante: tenho cuidado por ti, meu filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. Mas, como se estivesse em pleno conhecimento do que se passava em meu íntimo, ponderou ele, né? E ela está falando, contando a Isabel, do que Jesus responde a ela. Ela fala, eu tenho que cuidar por você, eu reconheço, você precisa melhorar a sua vida. A gente é pobre aqui em Nazaré, como marceneiro, não consegue muita coisa. E aí, ele responde para ela, mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Entretanto, eu já estou com Deus, meu Pai. Porém, desejo de nós todos a exemplificação, que seja boa, e eu escolherei desse modo a escola melhor. E aí, embora Jesus soubesse das belas promessas que os doutores do tempo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e lhe pediu com humildade, olha só, a representação de José. José tem um papel fundamental também, e é pouco falado, infelizmente, e pediu a José que admitisse Jesus nos seus trabalhos de marcenaria. Desde então, como se nos quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é a do lar e a do esforço próprio, concluiu a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoou as madeiras da oficina, empunha o martelo e a enxó, enchendo a casa de ânimo com a sua doce alegria. Então, mostrando para nós que a melhor escola é a família. O que a gente ganha, de fato, é dentro da família. Né? A maneira como a gente trata os nossos familiares. Esse é o nosso maior ganho espiritual. Todo o resto
é uma extensão do que a gente é capaz de fazer com a nossa própria família. A própria Teresa de Calcutá, né, nossa Madre Teresa de Calcutá, ela dizia: quer salvar o mundo, quer trazer paz ao mundo, vá para casa e ame a sua família. Então Jesus está ensinando para gente, fora que ele escolhe a marcenaria, né? Marcenaria que ele tantas vezes, né, moldou madeiras, tantas vezes montou móveis, e um dia foi crucificado numa cruz de madeira. Isso tem toda uma representação também. Então, Jesus escolhe a marcenaria humilde, escolhe o trabalho que seu próprio pai desempenhava. E isso é interessante. Isso é bonito. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar alguma coisa? Alisson, quer falar? Ficou tudo mudo. Alô, alô, vocês me ouvem? Agora voltou. Deixa eu ver se o Alisson... Alisson, quer falar alguma coisa? Eu mutei seu microfone, mas só desmutar. Eu acho que o Alisson voltou e voltou com o microfone aberto. Foi só um som. Ah, tá. Eu Ah, entendi. tá, deve ter... Guilherme, Oi. eu sempre, nas minhas orações, eu agradeço a família que tenho, uma família que vai cada vez mais crescendo, porque eu acho que é através da família que a gente exercita tudo isso, exercita paciência, exercita caridade, exercita Sim, perdão, exatamente. exercita compreensão. Eu não acredito na pessoa que sai de casa, abandona sua família e vai fazer caridade para o próximo. Eu acho que a caridade tem que começar dentro da família da gente. E estou dizendo caridade com Perfeito, Lili. educação e tudo, não é só a educação que você dá para filho. Eu acho que é muito assim. Eu não entendo tantas pessoas que estão na rua fazendo caridade, estou falando de várias religiões, e dentro de casa é um caos. Eu não acredito. E eu acho que essa passagem de Jesus é justamente isso. Quando ele mostra que é na família que ele vai começar mesmo. Eu acho que é bem por aí, entendeu? Sim, sim. Exatamente. Perfeito, Lili. Exatamente. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. Bom, então falei dessa questão do livro Boa Nova, né? Dessa importância, né? Do que Jesus fala sobre. E aí, continuando, Emmanuel nos diz que há quem veja entre os essênios, né? O veja entre os essênios, há quem veja Jesus entre os essênios. Essênios está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Era um tipo, né, de grupo religioso. Os essênios são um grupo religioso que o João Batista ele era essênio, né? Eles se alimentavam de coisas mais naturais, assim, de animais silvestres, né? Eles viviam com roupas bem mais simples, cabelos longos, barba alongada. Eles não tinham uns hábitos assim como se fossem em uma certa comparação, com um certo equilíbrio, né? Eram como se fossem os hippies da época, tá? Não eram iguais aos hippies de hoje, obviamente, mas era como se fossem os hippies da época. Mas era um grupo religioso, não era exatamente um grupo, tá, social em si, somente social, somente cultural. Ele era um grupo religioso e cultural também. Então, há quem veja Jesus entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção.
as próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. O mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição. Desde seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. E aí que é interessante, que a gente vai ver que, é claro, a gente poderia ter atribuído que Jesus de fato estudou com os essênios, mas Emmanuel está dizendo que ele não precisa. Ele poderia ter ouvido palestra, frequentou como qualquer pessoa comum, mas ele precisava? Não. Mas ele era humilde, foi aquilo que a gente falou. É a capacidade de se reconhecer e não precisar se autoafirmar, né? Existe um momento, uma passagem que que os fariseus condenam, né? Jesus está próximo ao templo, condenam. E aí, porque Jesus estava perdoando. E aí, Jesus questiona em termos de uma coisa que Abraão havia dito. E aí, a gente vai estudar essa passagem é muito linda, quando a gente vai falar sobre a autoridade de Jesus. Isso também é lá no livro 2. E aí, pergunta, por acaso tu és maior que nosso pai Abraão? E Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou. E isso é muito interessante. Porque o termo eu sou só pode ser dito por Deus. Porque quando eu falo eu sou, entre a palavra eu e o verbo sou, existe um tempo que se passa, por menor que seja. Porém, quando Deus fala eu sou, não passa tempo. Porque ele está além do tempo. Ele está além do tempo. Quando acaba o infinito, começa Deus. Então, quando Deus fala eu sou, só ele pode falar. E aí, quando Cristo fala isso, ele está fazendo referência a essa passagem. Né? Fora que ele fala que ele é maior do que Abraão. Né? Que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, é relatado por Lucas que os fariseus pegam pedras para atacar no Cristo, mas ele entra no templo e aí eles são proibidos, né, de fazer qualquer ato violento. Então, é interessante a gente perceber isso. Então, a grandeza do Cristo, né, a grandeza desse ser que comeu, que nasceu, que mamou, né, que foi amamentado, que chegou ao seu período, né, de crescimento, que passou pelas fases sem ter nenhuma necessidade de passar, só fez pelos outros, né? Então, a próximo episódio que depois é relatado, depois que Jesus ele, né, tem essa questão dos 12 anos, com 12 anos ele conversa, é quando Jesus veio da Galileia ter com João junto do Jordão, e aí é batizado, né? E aí, assim, em termos mais rápidos, João opõe-se falando, não, eu que tenho que ser batizado por você, você que vem a mim? Jesus disse, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus estava falando para João, tanto João quanto Jesus reconheciam a capacidade que cada um tinha. E a gente vai estudar sobre João Batista. E o próprio Jesus fala que dos nascidos de mulher, João era o maior. Porque Maria não era mulher. Maria era, né, um anjo, né? Era sublimada, né? Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu da água, abriram os céus, veio o Espírito de Deus descendo como uma pomba, veio sobre ele, e uma voz dos céus dizia, este é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí teve a questão de que João foi preso, voltou para Galileia, deixando Nazaré. E aí Jesus, deixa Nazaré, vai habitar em Cafarnaum com Pedro, né? Nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, dizendo que a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz. E aí é interessante, porque quando Jesus está caminhando, isso é relatado pelo Evangelho de Mateus, quando Jesus está caminhando para Cafarnaum, todo o povo vê uma grande luz. É uma das primeiras pregações dele, né?
a capacidade de um ser desse. E os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. E aí Mateus brinca com o livro de Gênesis, né? Falando que tudo era escuridão e a terra estava em trevas na face do abismo, né? E aí Deus fala, haja luz. Deus diz, haja luz. E houve luz, né? Então Jesus representa essa luz. Ele próprio diz, eu sou a luz do mundo. Todo aquele que andar comigo não andará em trevas, né? Todo aquele que vier comigo não andará em trevas. Desde então começou Jesus a pregar e dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E aqui a gente finaliza essa introdução a Jesus, porque a gente vai falar melhor sobre as parábolas, as passagens, sobre as lições da vida cotidiana, sobre os acontecimentos, sobre os milagres. Tudo isso tem um fundo moral. E a gente vai ver um pouco. Aqui a gente encerra e a gente vai começar a estudar sobre os personagens que envolveram Jesus. Mateus, João, Lucas, Maria, João Batista, João Evangelista, José. Todos eles representaram esse papel. Então, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a gente vai entender que o reino dos céus, como já foi dito, é obra divina no coração dos homens. De um ser que não precisava, mas veio à Terra, saiu lá do seu reino de luz e veio aqui nos abraçar nesse reino de sombras. Nos abraça, nos ampara, nos acolhe, nos ama e nos olha com esse olhar profundo. E como já dizia Augusto Cury, nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar grande os pequenos. De nos dar a capacidade de nos enxergarmos, de nos percebermos, de continuarmos crescendo, de enxergar essas sementes dentro de nós. Hoje, o Cristo nos convida, assim como a cada dia, a nossa renovação, a capacidade de enxergar com o olhar de amor, a capacidade de ouvir com os ouvidos de atenção, capacidade de falar com bondade, gentileza, sendo manso, sendo compreensivo, a capacidade de amar sem esperar nada em troca, a capacidade de demorar nos abraços, de dar sinceros apertos de mãos, de andar com confiança, a capacidade de viver com leveza. É esse o convite do Cristo para todos nós. Meus queridos, o que eu tinha para falar hoje era isso. Fiquem à vontade para colocarem o que vocês quiserem colocar. Ninguém vai falar nada? Todo mundo quietinho? Eu acho que a gente fica tão tocado, Guilherme, que a gente assim, fica emocionado de te ouvir e de imaginar, porque a cabeça da gente viaja, né? Então é muito complicado. É como se a gente não encontra palavras para descrever isso tudo, né? A gente é muito limitado em imaginar isso tudo. Então eu acho que é meio assim. É muito profundo, né? É muito profundo. Então é difícil a gente falar. É difícil expressar alguma coisa. Mas aí, Guilherme, você falou aí no Augusto Cury, e eu tenho o Mestre do Amor, Análise da Inteligência de Cristo. E a página do livro vem exatamente essa passagem que você colocou, que nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para nos ensinar o mais importante, as lições de vida. Guilherme, seu microfone está fechado. Não quer falar com a gente. Guilherme foi abduzido. Não quer falar com a gente. Tá bravo. Cansou. Estamos em silêncio e ele ficou bravo. Essa internet dele lá acaba com ele, coitado.
Não, gente, desculpa, agora nem foi a internet, não. Foi o computador que ficou aparecendo um monte de mensagem, porque eu tava gravando a aula no Audacity para tentar disponibilizar ela em áudio, só que o Bruno pediu. Aí o negócio travou e não ia. Oi, Vânia, eu entendi, sim. Eu amo essa coleção do Augusto Cury, são 5 livros. É o Mestre do Amor, né? Da Inteligência, da Sabedoria. É muito bacana, muito bacana. Esse até eu ganhei de uma amiga, mas ele tem uma introdução aqui, foi quando ela fez a dedicatória, que aí, se você me permitir, eu posso ler e depois você faz aí a oração final. É a Lili que vai fazer a oração. Mas pode sim. Eu acho que é a Vânia, já que ela vai ler. Não. Lili complementa. Iago, você ficou quietinho? O Iago não fez ainda. Sebastião não fez ainda. É só nós que fazemos. Lili, você, Evanise. Eu já fiz, Lili, você perdeu. Sebastião não Iago fez. quer falar alguma coisa? Mexe com esse nome, querido. É como elas disseram. A gente é comovido. É isso. Não tem nem dizer. Fico encantado em escutar. Eu acho que daqui para frente vai ser assim, né? Bom, gente, posso ler então? Sim. Então é assim: que o mestre dos mestres o ensine que nas falhas e lágrimas se esculpe a sabedoria. Que o mestre da sensibilidade o ensine a contemplar as coisas simples e a navegar nas águas da emoção. Que o mestre da vida o ensine a não ter medo de viver e a superar os momentos mais difíceis da sua história. Que o mestre do amor o ensine que a vida é o maior espetáculo no teatro da existência. Que o mestre inesquecível o ensine que os fracos julgam e desistem, enquanto os fortes compreendem e têm esperança. Não somos perfeitos. Decepções, frustrações e perdas sempre acontecerão. Mas Deus é o artesão do espírito e da alma humana. Não tenha medo. Depois de mais longa noite, surgirá o mais belo amanhecer. Espere-o. Nossa, Vânia, que lindo. Muito real isso. Profundo. Lindo isso, Vânia. Lindo isso. Lili, agora é contigo. A Vânia acabou de ler uma oração, né? Foi uma oração. A gente... Como é bom estar nesses minutos, nessas horas, juntos, aprendendo sobre o nosso mestre. Aprendendo com o mestre que precisamos ser exemplo, que a teoria já passou. É hora de começarmos a colocar em prática tudo aquilo que temos aprendido. Então, querido mestre, eu peço nesse momento, quando percebemos a tua presença entre nós, quando ficamos com o nosso coração cheio de alegria, de amor, de esperança, de que tudo passa, que um dia estaremos juntos, que só depende de nós. Então, querido mestre, permaneça conosco, ilumina nossos lares, ilumina nosso coração, nossas mentes, para que sejamos melhores, que sejamos mais caridosos, que enxerguemos o próximo como nosso irmão, porque só depende disso, que todas essas mazelas que acontecem neste planeta, somos nós os responsáveis por elas,
Seria tão fácil acabar com todas, seria muito mais fácil se deixássemos de lado a vaidade, o orgulho, se seguíssemos realmente seus ensinamentos. Agradeço a todos os nossos amigos espirituais, agradeço aos nossos mentores, agradeço ao Guilherme por se disponibilizar com tanto amor, com tanto carinho, a nos mostrar o caminho de nosso mestre. Obrigada, queridos amigos, que nós possamos seguir juntos neste aprendizado e, principalmente, que consigamos colocar em prática todos esses ensinamentos. Que Maria, nossa mãe amada, que nos protege, nos cuida, cubra-nos cada um de nós com seu manto de amor. Envolva nosso planeta, aquecendo os nossos corpos, aquecendo nossos corações, trazendo aos nossos corações a esperança, a alegria, a certeza de que dias melhores virão. E assim, eu peço a permissão para encerrar o estudo dessa noite, dando graças a Deus. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Gente, muito obrigado a todos vocês, de novo, pelo carinho, pela paciência, pelo estudo. E quarta-feira que vem a gente vai falar sobre Maria de Nazaré, vai ser a Alice falando sobre. E até então, quarta que vem. Uma boa semana para todos. Fiquem com Deus, Jesus acompanhe vocês. Se cuidem, viu? Amém. Falou. Amém. Até semana que vem, se Deus quiser. No coração de todos. Boa noite. Beijos. Até. Até.